Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, povo de Deus que gosta de ouvir e meditar na palavra de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Convido todos vocês, meus amados irmãos, amigos, amigas, para a gente assim se inscrever nesse canal e vocês toquem o sino, toca a opção para todos, e assim todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra de Deus, vocês são avisados e conosco assim a gente lê e medita, e assim a gente está conforme Jesus nos mandou, pregar o Evangelho para toda criatura. E agora a ciência da comunicação, que é de Deus, tudo é de Deus, está mais fácil para a gente pregar esse Evangelho para todos os povos, línguas e nações, e com a graça de Deus e de graça, porque assim falou Jesus, de graça recebestes, de graça dai tudo. E como Ele, por amor, assim deu a vida por nós, por amor, e de graça a gente pode fazer isso também, como o nosso Mestre fez. Nós, como alunos do Senhor Jesus, podemos fazer também através dos veículos de comunicações ou dos canais de comunicações, como assim a gente queira chamar. Porém, Deus abençoe, inscreva-se no canal, toque no sininho, aperte a opção para todos e assim vamos sempre ouvir e meditar na palavra de Deus e pregar esse Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Amém. Meus irmãos, o nosso convite esta noite é para a gente fazer uma leitura na palavra de Deus que está registrado na Bíblia Sagrada em uma das cartas que um servo de Deus, quando aqui na terra estava, ungido pelo Espírito Santo, escreveu aos Filipenses. E até hoje, Deus permitiu que ficasse registrado na Bíblia Sagrada essa epístola, para que assim a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Então, vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, abençoa-nos, ó Pai, se faz presente em nosso meio como nosso convidado de honra, como sempre a gente te chama, Pai, e te convida. Seja o principal convidado, Pai, através de seu Santo Espírito, dai-nos sabedoria para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Dai-nos sabedoria, primeiramente a todos nós, a mim que estou lendo e meditando, e a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, que ouvindo estão através desse veículo de comunicação, através dessa comunicação, que é uma ciência dada por Ti, ó Pai. Através desse canal, o Senhor abençoa todos os seus ouvintes, os ouvintes de Sua palavra, e que tudo seja para a honra e glória do Seu nome. Dai-nos sabedoria, abençoe nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a gente convida aqui para a gente ler hoje na Bíblia Sagrada aos Filipenses, carta que foi escrita aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: Exortação ao amor fraternal e à humildade para sermos seguidores de Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não há cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é
dos outros. Cada um não tenha tudo para si mesmo, mas que tenha para os irmãos também. Ou seja, não use de torpe ganância, não seja interesseiro, trabalhadores na obra por interesses próprios. A palavra de Deus é infinitamente sábia, poderosa para nos instruir, poderosa para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus e poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que creem e obedecem essa palavra de Deus, que veio através de Cristo Jesus e registrado se encontra até hoje nas Escrituras Sagradas, por amor de Deus ao seu povo, por amor infinito de Deus e misericórdia e graça de Deus para os salvos em Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, chama para uma unidade. Se há um só Espírito, um só Deus, um só Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um só Espírito Santo que a gente foi chamado para beber de um só Espírito, há um só batismo que nós fomos chamados para sermos batizados e fazer parte desse corpo de Cristo, que é a igreja, povo que se arrepende da velha criatura pecaminosa, sai do mundo pecaminoso e vem fazer parte deste corpo como membros de Cristo, como membros do corpo de Cristo, e a partir desse momento que se arrepende das obras pecaminosas, morre para a velha criatura e vem fazer parte do mundo novo, que vem para obedecer a boa nova, o evangelho da nossa salvação, tendo que nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa e passamos a ser assim filhos de Deus, obedientes à palavra de Deus, para servirmos a Deus através dos frutos do Espírito. Pois, meus irmãos, a palavra de Deus começa exortando-nos e chamando para a gente seguir essa boa coisa, que nada façais por partidarismo, não, que nada façais por vanglória, de jeito nenhum, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nunca queira ser o primeiro, porque Jesus disse que os primeiros serão os últimos. Jesus, em seu evangelho, em suas palavras, ele nos ensinou que, dando o exemplo em parábola, quando a gente for convidado para alguma festa, nunca queira ocupar os primeiros lugares, porque pode chegar o dono da festa com um convidado mais importante do que a gente e mandar a gente se levantar e ir lá para trás e mandar aquele convidado sentar. Quão grande vergonha é para a gente se isso acontecer. Mas no mesmo instante ele diz que a gente ocupa os últimos lugares. Nunca queira ser o primeiro lugar, nunca queira ocupar. Porque como vai ser honroso o dono da festa vir e chamar a gente lá de trás. Amigo, venha para cá e ocupe aqui o primeiro lugar que é seu. Isso aí é muito bom para a gente e a gente se alegra nisso. Porém, Jesus disse que quem quiser ser grande, seja o menor, seja pequeno. Ora, se ele nos deu o exemplo de humildade, o lava-pé, por exemplo, quando Jesus pega aquela bacia com água e lava os pés dos discípulos, não significa dizer que a gente é obrigado a ficar repetindo este ato físico, mas que a gente esteja lavando os pés uns dos outros, sendo humildes, sempre querendo, nunca querer ser mais do que ninguém, porque não somos. O maioral de tudo e superior é Deus. Deus é soberano, mas todos nós somos iguais e cada um com humildade servimos a Deus, com amor, não por vanglória, né? Não como mercenários, querendo mercadejar a palavra de Deus, não. Jesus não nos deu esse exemplo. Pelo contrário, Jesus nos deu o exemplo do bom pastor que trabalhou
por amor às suas ovelhas e até hoje ainda trabalha, porque ele deixou a palavra dele registrada, e registrada está na Bíblia Sagrada. Ele, como simplicidade, veja só, todos nós, Jesus, o Senhor da glória, dono da prata e do ouro, como Deus, criou todas as coisas, mas veio ao mundo em forma de homem, se esvaziou como Deus, ele, como palavra de Deus, permaneceu. Tudo que Jesus falava era a palavra de Deus que se fez carne nele, mas ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma de homem, e como homem Jesus foi simples e humilde e obediente a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. Só nos deu bons exemplos de trabalhadores na obra de Deus que trabalham por amor, de graça. Ora, se tudo a gente recebeu de graça de Deus, a própria salvação é dom gratuito de Deus, não depende do varão nem da varoa, não depende do ser humano para que ninguém se vanglorie diante de Deus, mas a salvação é dom gratuito de Deus, e o restante, os dons espirituais, a gente adquiriu pela misericórdia de Deus. Deus deu à igreja dele e a todos nós que fazemos parte dessa igreja, a gente recebeu tudo de Deus, de graça. O dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então, pede para que a gente não seja gananciosos, não trabalhe por vanglória, nem por partidarismo, mas por amor. Por amor e por simplicidade, que foi este o exemplo que ele nos deu. Foi através do bom pastor que ele morreu na cruz pelos salvos nele. Foi por amor que ele deu a sua vida, que ele derramou seu sangue, sangue do Cordeiro puro de Deus, por amor aos salvos, que Deus assim entregou para ele salvar. E aí nós não temos motivos nenhum de sermos gananciosos. Se a própria palavra de Deus nos doutrina a gente não ser gananciosos, a gente não trabalhar como mercenários, como interesseiros, como fazer por interesses próprios, mas fazer por amor, levar a boa palavra de Deus. E quão formosos são os pés daqueles que caminham para levar a palavra de Deus àqueles que precisam, para aqueles que necessitam desta palavra que é tão poderosa para salvar todos os que creem e obedecem. Mas é um dom gratuito de Deus. Deus tudo fez por nós de forma gratuita. Foi de graça que a gente veio ao mundo. Foi de graça que a gente recebeu a salvação em Cristo Jesus. É de graça que a igreja recebe os dons espirituais. E porque está mercadejando a palavra de Deus, contrário à doutrina do Senhor Jesus, do cabeça da igreja, que fez tudo de graça, para Jesus, a salvação dos salvos nele custou o preço de sangue. Ele nos comprou, não com prata, nem com ouro, nem por nada corruptível, por nenhuma riqueza desse mundo que aqui passa. Tudo aqui nesse mundo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Jesus nos comprou pelo seu sangue precioso, sangue de um cordeiro puro e imaculado. Nos comprou para a gente ser propriedade exclusiva de Deus, mas ele deu para nós como um dom gratuito, de graça. Ele já fez tudo. Basta apenas que a gente tenha a palavra de Deus em nossa casa. Basta apenas que a gente tenha a Bíblia Sagrada e sinta de Deus essa vontade da gente ler e pedir a Deus sabedoria para a gente entender e obedecer, para a gente assim ser salvo em Cristo Jesus, porque Ele já fez tudo. Nós não podemos estar aí alimentando ganância de líderes. Não, digno é o trabalhador de seu salário. Tudo bem, se o irmão quiser se dedicar totalmente à obra,
vários irmãos se reúnem e contribuem, e ali o salário, ele é digno daquele salário. Mas está explorando, querendo enricar às custas da obra de Deus, isso aí não faz parte dos ensinamentos de Cristo Jesus. Nem faz parte dos bons exemplos que Jesus deu, porque os bons exemplos que ele deu foi Jesus ser dono de toda a criação, dono do ouro e da prata, e veio de uma forma simples ao mundo. Um homem de uma família simples, nasceu de um casal simples e também nunca foi ganancioso, sendo ele o criador de todas as riquezas existentes debaixo do céu e da terra. Mas como homem ele se esvaziou e veio como uma pessoa simples, humilde, e só nos deu o bom conselho da gente não ser mercenários. Lembre-se, meus irmãos, que o primeiro interesseiro, o primeiro mercenário foi Esaú, que vendeu uma coisa sagrada da época da antiga aliança, que era a primogenitude. Ele vendeu a primogenitude dele por um prato de comida ao seu irmão Jacó. Então a gente não deve proceder dessa forma. E ele pagou um preço caro, porque ali, antes deles dois nascerem, Deus já dizia: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Porque Deus já sabia quem era Esaú e quem era Jacó. Porque Deus conhece os seus. Então, meus irmãos, quem primeiro vendeu por interesse próprio, vendeu algo sagrado, que na antiga aliança aquilo ali era sagrado, seu primeiro filho, era uma honra. Mas Esaú vendeu a sua primogenitude a Jacó por um prato de comida. Depois vem vários exemplos de homens que quiseram enriquecer às custas da palavra de Deus, às custas da obra de Deus, e não deu certo e nem dá. Porque Deus é o dono de tudo e tudo ele deu de graça. E vocês vejam que quem primeiro vendeu foi Esaú, uma obra de Deus, a primogenitude dele. Depois, mais na frente, lá a gente vê Judas vendendo Jesus por moedas. Ora, se Judas vendeu o cabeça da igreja por moedas de prata, quantos não tem por aí? Quantos Judas não tem por aí vendendo e mercadejando a palavra de Deus por aí, querendo enriquecer às custas da palavra de Deus? Vai pagar um alto preço diante de Deus, porque isso aí não foi exemplo que Jesus deu, não. Está sendo contrário aos ensinamentos do Senhor. Se quiser trabalhar por amor, aqueles que são chamados por Deus, eles trabalham por amor. É de graça recebeste, de graça dai tudo. E para que a gente não seja explorado, a gente tem que conhecer a palavra de Deus e conhecer Jesus, esse Salvador amoroso que tudo nos deu de uma forma gratuita. De uma forma gratuita ele nos deu. Jesus não achou nada bom quando chegou lá no templo da antiga aliança, aquele templo 4 paredes que representava a igreja dele, o corpo dele hoje na nova aliança, o qual somos nós, povo de Deus, casa de Deus, habitação de Deus em espírito, o povo lavados e remidos no sangue de Cristo, nascidos de novo. No momento que a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito, a gente passa a ser casa de Deus em espírito, templo do Espírito Santo. Porém, quando Jesus chegou naquele templo, 4 paredes, que simbolizava o corpo dele que haveria de vir na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo, ia entrar em vigor, como já entrou, e hoje nós estamos vivenciando, porque o testador da nova aliança já morreu e ressuscitou, e hoje está em vigor os ensinamentos de Cristo. E quando Jesus chega naquele templo, estava ali aquele povo negociando dentro do templo, vendendo e comprando, até mesmo produtos que servia para os sacrifícios, como pombas, como cordeiros, e ali Jesus não se agradou de nada daquilo e disse: vocês estão fazendo a casa de meu pai de ladrões, de covis, de salteadores. Está escrito: a casa de meu pai será chamada casa de oração.
E vocês estão fazendo comércio na casa de meu pai? E hoje, quantos não estão fazendo do povo de Deus? Estão tirando a lã das ovelhas do Senhor, através de mercadejando a palavra sem autorização de Jesus. E sem Jesus ter dado esse exemplo de ganância. Ele foi contrário à ganância, porque por amor ele veio, ele é o bom pastor, ele deu a vida por nós. Para ele custou preço de sangue, mas nos deu de uma forma gratuita. Basta você ter a palavra de Deus em sua casa, a Bíblia Sagrada, ler, obedecer e crer, pedir a Deus muita obediência e ajuda a Deus, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Como ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas através da oração e pedindo ajuda a ele, a gente estando com Jesus, a gente pode tudo. Estando com Deus, a gente pode tudo. Porque não é por nós, mas é Deus que faz por nós. Os servos de Deus na antiga aliança, no caso Moisés e tantos outros, mas vamos citar Moisés, quando foi enfrentar Faraó, ele disse a Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Vamos comigo que eu vou. Mas eu sozinho eu não vou, porque eu não tenho condições de enfrentar Faraó. Mas o Senhor é poderoso e o Senhor indo comigo eu vou. E Deus diz: pois eu vou contigo. Ele diz: pois eu vou. Aí foi. Mas porque Deus foi com ele. Do mesmo jeito hoje, nada a gente pode fazer sem Jesus, sem Deus, sem obedecer a palavra de Deus. A gente tem que obedecer, tem que orar, vigiar e pedir a Deus fortaleza para a gente permanecer firme e renunciar à ganância, renunciar o ser mercenário. A gente tem que renunciar e fazer a obra de Deus como Jesus fez, de uma forma gratuita, amorosa, amando a Deus sobre todas as coisas, buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque o próprio Deus se encarrega de nos abençoar e nos dar tudo aquilo que a gente precisa, inclusive a salvação, inclusive em Cristo Jesus, que é o principal. Então, o povo de Deus é esse. São aqueles que obedecem à palavra de Deus e que trabalham com humildade, não usa de torpe ganância, mas segue os ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus. De graça recebestes, de graça dai tudo. Por amor a Deus em primeiro plano. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e para Ele façais tudo, porque Ele é o dono de tudo e Ele pode nos abençoar. Tudo Ele pode, esse Deus Criador. Operando Deus, ninguém pode impedir. E depois o segundo mandamento é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se o teu irmão tiver fome, você tiver com condições financeiras, dai de comer. Se ele tem sede, dai de beber. Se ele estiver nu e você tiver condições, dai de vestir, porque galardoado as ovelhas do Senhor vão ser. Com amor que Jesus nos ensinou, Ele também vai nos retribuir. Porque Ele disse: aquele que pregar a minha palavra na terra e não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele diante de meu Pai. Aqueles que se acovardarem e que me negarem na terra, eu negarei ele diante de meu Pai. Mas aqueles que honrarem Jesus, aqueles que amarem a Jesus e obedecer a Ele, Ele vai nos defender diante do Pai. Porque Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso tudo que Deus nos deu. Para a honra e glória de Deus Pai, e toda honra e toda glória seja desse Deus único, maravilhoso, Criador de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. Amém.